Boa tarde, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso Evangelho. Neste momento, convido a todos a respirarmos fundo, a nos concentrar, nos conectarmos com o Pai Maior e agradecer a bênção que é a vida. Agradecer pela oportunidade de aqui estarmos e seguir a nossa jornada de evolução. Agradecer até mesmo as dificuldades, pois são elas que nos depuram, são elas que nos ensinam, são elas que nos tornam cada vez mais próximos de atingir nosso objetivo, que é a evolução espiritual. Que as dificuldades sirvam de ensinamento e que a nossa fé se fortaleça, para que possamos passar por tudo com bastante resiliência. São momentos de tristeza, são momentos que nós estamos aflitos, porém, pensemos, o Pai nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Que neste momento o plano espiritual esteja renovando as nossas energias, esteja nos auxiliando, limpando os nossos lares, e que a nossa fé nos mantenha firmes no propósito de um dia, de um amanhã melhor. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, queridos irmãos, a nossa leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo para a tarde de hoje, ela está lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, na parte das instruções dos Espíritos, item 22, maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como o fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é um bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, portanto, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Eu vou me ater a não terminar
A leitura tem mais 2 parágrafos, mas aí fica muito extenso, e de acordo com o nosso tempo para fazer o Evangelho. Fica o convite para os irmãos que quiserem reler e terminar a leitura no momento apropriado. Mas essa mensagem, quem nos deixa, que quem assina, lá em Bordeaux, em 1862, é o Quinto Monod. E nós escolhemos a mensagem exatamente para falar de algo que, vamos dizer, que encerra, ou que contém a nossa proposta de estarmos reunidos aqui. Ou seja, o que é esse momento de evangelho aqui, conduzido aqui pelo nosso centro espírita? É um momento de prece, é um momento de oração. Evidente que uma oração a partir da reflexão da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é importante pensarmos, muitas vezes, nós espíritas, nós cristãos, e o convite fica para todos, independente de culto, né, de pensar como se ora. Qual é a maneira correta de orar? Existe uma maneira? Existe, para nós espíritas, não existe um ritual, não existe um rito. É exatamente o grande diferencial do espiritismo. Mas um rito material, um rito de formalidades. Porque nós relembramos a maneira do nosso grande exemplo, que é Jesus, a maneira que Jesus orava. Então, quando eu digo que nós não precisamos de um ritual, eu digo que não precisa estar de olhos abertos, de olhos fechados. É evidente que se a pessoa quiser se concentrar, ela pode fechar os olhos. Mas, na verdade, o que o irmão vem nos colocar ali é que de olhos abertos ou olhos fechados, o que importa é a prece que está saindo do meu coração. Quantas vezes já fizemos prece apenas da boca para fora? Sequer refletimos sobre o conteúdo das palavras que estão saindo da nossa boca. E essa é a intenção. Nós fazermos uma prece que saia do coração. A prece é essa conexão com Jesus, é essa conexão com o nosso Criador. Então nós não precisamos de preces extensas, com palavreados difíceis. Pode ser que sim, a minha maneira de orar seja uma prece mais extensa, com palavreados diferentes, mas o que importa é o conteúdo. A prece que realmente vai chegar a Deus e que vai me conectar com Deus por meio dos mensageiros espirituais, dos anjos, dos espíritos protetores, como quisermos chamar, é aquela prece que sai do meu coração. É aquela prece com sentido. Por outro lado também, o irmão que escreve essa mensagem, ele nos convida a pararmos de pedir coisas. Evidente, quem de nós nunca se colocou numa situação de pedir a cura, de pedir algo mais específico? Isso não existe um problema nisso. Mas existe também a reflexão do irmão, quantas vezes nós agradecemos. Agradecemos pela vida. Quantas vezes nós pedimos, ao invés de pedir, Jesus, não posso mais passar por tal prova, porque ao invés disso eu não peço, Jesus, dá-me resignação, paciência e fé para passar bem por determinada prova. Se eu estiver doente, pedir a Jesus que se eu for merecedora eu seja curada, mas que eu possa extrair dessa situação as lições mais importantes para o meu espírito, para a minha evolução espiritual. E assim, meus irmãos, fica o convite para nós pensarmos que tipo de prece fazemos. Se nós rezamos um Pai Nosso, a oração que o Mestre, ao que parece que o Mestre Jesus proferiu quando estava aqui entre nós na Terra, em carne, não existe um problema com isso. Mas que eu possa, a cada palavra do Pai Nosso, estar refletindo, estar sentindo do fundo do meu coração cada uma das palavras que eu estou falando. O nosso convite é para que nós apenas tenhamos cuidado com essas preces artificiais, vamos dizer assim, com essas preces frias, com essas preces que eu sequer estou conectada com o que eu estou falando. Então que possamos compreender que a prece é o nosso telefone, é a nossa comunicação direta via pensamento para com o Criador, para com o Mestre Jesus, para com os nossos protetores, os nossos amigos espirituais. Então utilizemos bem esse recurso, utilizemos esse recurso a nosso favor.
Porque aí, exatamente, quando fizermos assim, vamos estar aurindo, extraindo as forças que precisamos para nos manter em paz, para nos mantermos resignados, para nos mantermos fortes para as tribulações do dia a dia. E nesse momento, a irmã vai conduzir a prece, que também é prece, fazer a leitura das reflexões de Emmanuel, e vai conduzir a prece também rogando por toda a humanidade, rogando pelos irmãos que sofrem, e que cada um da sua casa possa participar desse momento com o coração, também fazendo a sua prece a partir do seu coração. Então vamos dar continuidade à leitura da coleção Fonte Viva, psicografia do Chico, com as mensagens de Emmanuel. E a mensagem de hoje é Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Passagem de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Emmanuel então nos fala. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cismos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantamo-nos, repitamos nós. Então, com essa bela mensagem de Emmanuel, que possamos nós seguir firmes em busca da nossa evolução e sem nos queixarmos, sem lamentar as oportunidades que perdemos, e que possamos seguir a nossa caminhada, levantar em direção ao Pai. É com essa mensagem que nós encerramos o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.